intenção principal aqui hoje é explicar se a LGPD incide sobre o seu negócio, né? Ainda tem um pouco de dúvida, quando que eu preciso me preocupar com isso no meu negócio? Será que eu também preciso me adequar a essa legislação que é nova? Ainda tem pessoas que confundem LGBT com LGPD e fica nessa confusão de nomenclatura. Então, Lei Geral de Proteção de Dados. Falando um pouquinho sobre mim antes de começar, então, meu nome é Fernanda Campreguer, eu sou graduada em Direito pela FADTU desde 2012, pós-graduada em Processo Civil, pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados, especialista em Proteção de Dados pela Fundação Vanzolini, que é uma filiada da USP, membro da Comissão de Compliance e Direito Digital da OAB-DITU e, recentemente, professor em Proteção de Dados pela FADTU, que foi a instituição que me formou. Então, isso me gera muita satisfação, muita gratidão. E eu quis fazer uma brincadeira aqui com vocês, envolvendo um pouco de jogos, né? O que são dados pessoais? Será que são esses dados, esses objetos aí que a gente joga para tentar ver a sorte, né? Não, os nossos dados pessoais são aquelas informações inerentes ao indivíduo que já é capaz de identificá-lo de pronto ou de torná-lo identificável. Algo que as pessoas muitas vezes confundem é, quando a gente fala de dados pessoais, estamos falando de dados pessoais de pessoas naturais. Então, sempre voltado à pessoa física. Ah, eu coleto dados só de empresa, CNPJ, razão social. Aí a gente já tem uma diferenciação. Preciso me preocupar com a LGPD? Não. E-mail somente da empresa. Número de telefone somente da empresa. Quando que, de repente, eu tenho dado pessoal envolvendo empresa? Quando você trabalha, por exemplo, com os dados dos sócios, ali você tem uma coleta de dado pessoal de pessoa natural. Então, traz aí a preocupação. Mas o que são dados que identificam a pessoa, o que a tornam identificável? O que identifica de pronto é aquilo, nome, CPF, RG, de uma maneira automática você já chega ao titular. E o que torna identificável? É quando você une mais de uma informação e consegue chegar ao titular. Então, por exemplo, eu tenho lá somente o endereço e a idade do Diego, mas não tenho o nome. Só que se com o endereço e a idade, ele é a única pessoa com a idade dele que reside naquele imóvel, facilmente eu vou chegar na pessoa do Diego. Isso são dados que a tornam identificável. Número de IP, num primeiro momento, a gente não consegue identificar. A gente sabe que, aliado a outras informações, a gente pode chegar ao titular. Então, sempre que a gente tem mais de uma informação que, em conjunto, a gente chega ao titular do dado, sendo essa pessoa uma pessoa física, a gente está falando de dados pessoais. Informação importante, a proteção de dados pessoais hoje, ela se tornou um direito fundamental previsto na Constituição Federal do Brasil. Foi dado agora uma importância muito maior ao tema, o que faz com que os titulares tenham mais segurança ainda. Uma diferenciação, por exemplo, é que somente a União pode legislar hoje sobre o tema proteção de dados. Então, vem tomando uma proporção muito maior. Lá em 2018, quando a lei foi publicada, a preocupação era o mercado de fora já está adequado, que era a União Europeia, entrando em vigor a lei de proteção de dados dela naquele momento. Então, uma demanda de quem tinha essa parte de importação e exportação com ele já veio. Então, quem é multinacional, quem já veio com essa preocupação desde 2018. Então, surgiu aqui a preocupação para o Brasil de ter uma legislação específica. Mas agora que a lei está consolidada, que já entrou em vigor até mesmo as sanções administrativas, tornou-se, então, a proteção de dados um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Mas e aí? Você sabe qual é o seu papel na LGPD? A LGPD ela traz os agentes de tratamento, controlador e operador de dados. Quando a gente vê, será que incide sobre o meu negócio? O que eu preciso me questionar para saber se eu sou um agente de tratamento? Se eu trato dados pessoais, então se eu coleto dados de pessoas físicas, e se eu trato eles de alguma forma. Então, em algumas oportunidades, por exemplo, a gente vê que eu não sou responsável pela coleta e por determinar como aquele tratamento vai ocorrer.
mas eu tenho parceiros que são. Então, se eu fosse uma transportadora, por exemplo, eu simplesmente pego aqueles produtos e entrego para o consumidor final. A partir do momento que eu tenho conhecimento daqueles dados do consumidor final, sendo ele pessoa física, eu sou um operador de dados. Então, eu também preciso me adequar à LGPD. Qual que é a importância dessa adequação? Hoje, quando a gente fala de adequação à LGPD, o que isso pode me trazer de risco dentro da minha empresa? A gente está falando aí de reclamações trabalhistas, de ações judiciais indenizatórias, movida por cliente, reclamação trabalhista quando é de funcionário. E a gente está falando também de sanções administrativas. Então, hoje a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem aí um papel de fiscalizar para saber se as empresas já estão adequadas e ela pode impor sanções, que vão desde simples advertências até multas, que equivalem a 2% do faturamento da empresa, limitada a 5 milhões de reais, 50 milhões de reais, por infração. Então, pense assim, ocorreu um ilícito dentro da minha empresa e foi compartilhado indevidamente o dado de 50 mil clientes. Eu tenho aí esse valor multiplicado por 50 mil. Eu paro a empresa, não tem jeito, né? Você pega uma sanção dessa, que é muito agressiva, eu paro a empresa. A gente também tem a preocupação de, se começar a acontecer reincidentemente, aí pode sim suspender as atividades e até mesmo encerrar. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem esse caráter de fiscalizar e de impor as sanções que entraram em vigor desde agosto de 2021. Então, o que eu preciso saber? Se eu coleto dados pessoais e se eu determino como eles serão tratados, eu sou controlador. Se eu recebo esses dados e trato, eu sou operador. Um vai ter menos chance de responder ao titular do que o outro? Segundo a legislação, ambos são solidários. O que isso quer dizer? Se eu, enquanto titular de dados, entro com uma ação judicial pedindo indenização perante controlador e operador, então, perante o e-commerce e o transportador que está entregando os meus produtos, ambos respondem por essa ação. Então, por exemplo, houve uma condenação lá em 10 mil. Quem vai pagar? Os dois teriam que pagar. Se só um paga, o outro tem a chance aí de entrar com uma ação regressiva e cobrar a parte que lhe cabe. Isso quando você não consegue comprovar quem que foi o responsável por aquela infração. Então, o titular não sabe de quem foi a culpa, entra com os dois. Mas vamos começar então pelo início. Como saber se eu preciso me adequar? Você tem funcionário? Você precisa se adequar à LGPD. Porque, consequentemente, quando você tem funcionários dentro da empresa, você faz coleta de dados pessoais. Então, na hora da contratação, ou mesmo com o currículo, já no momento aí de recrutamento e seleção, a partir do momento que você tem aqueles dados inerentes a uma pessoa física, que é o seu funcionário, você já está tratando dados pessoais e você já teria que passar por uma adequação. E não basta só a coleta. O que a gente vê hoje na prática? Quem coleta dado pessoal de cliente, consequentemente, de funcionário, consequentemente, vai compartilhar esses dados. Então, se eu tenho uma empresa de contabilidade, eu vou compartilhar os dados dos meus funcionários com a contabilidade, para elaboração de folha de pagamento, né? Tem toda a parte do e-social. Se esse departamento é interno na minha empresa, ainda assim, eu vou compartilhar com os órgãos. Como saber se eu estou fazendo isso de uma forma correta, né? E é justamente no momento que a gente faz um mapeamento de dados, identifica como esses dados estão sendo coletados e tratados. Então, a partir do momento que você tem um funcionário na sua empresa, você necessariamente já precisaria de uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma pergunta importante: será que funcionário é operador de dados? Então, aquilo que eu falei lá um pouquinho atrás, no momento em que um titular entra com uma ação, eu posso responsabilizar o meu funcionário pela conduta dele? Perante as ações judiciais, isso não é possível. Funcionário não é operador de dados. Quem responde é a empresa. Mas, se eu tiver dentro da minha empresa documentos bem elaborados com relação a uma política interna,
se eu tiver dado treinamento para os meus funcionários, eu posso sim cobrar regressivamente dele, se a conduta dele foi feita com essa intenção de prejudicar o titular do dado. Então, se eu não tenho nada, eu vou, enquanto empresa, responder pela atitude do meu funcionário e não terei como cobrá-lo depois, de acordo com essa atitude que foi errônea. Se eu tenho toda essa documentação de implantação, eu consigo sim até mesmo uma demissão por justa causa, e aí o que a gente tem visto com relação às reclamações trabalhistas não estão sendo revertidas. Então, se eu consigo comprovar que eu tenho uma política interna que fala sobre a parte de privacidade, de proteção de dados, e que eu dei um treinamento específico para o meu funcionário com relação a isso, e ele não, até mesmo compartilhamento de banco de dados por e-mail pessoal. Então, o funcionário tem o e-mail da empresa e mandou esses dados para o e-mail dele, aí eu já posso demiti-lo por justa causa, porque ali eu não sei mais o que ele vai fazer com aqueles dados que estão no e-mail pessoal. Então, a gente, num primeiro momento, fala, funcionário não é operador de dados, ele nunca vai responder pessoalmente perante uma ação indenizatória que o titular mova. Mas se eu, enquanto empresa, tiver mapeado tudo certinho, tiver feito essa parte da política interna, tiver me preparado com relação ao que a lei me traz, eu consigo depois cobrar desse funcionário regressivamente tanto os danos que eu tive que arcar perante o titular, quanto essa parte do poder demiti-lo por justa causa, poder ter todo esse comportamento mais assertivo na hora de me resguardar enquanto empresa. E aí, que eu falei das reclamações trabalhistas, que hoje em dia a gente já consegue fazer essa parte de demissão por justa causa, se a gente comprovar que foi feita essa adequação. Aí a gente pergunta assim, bom, Fernanda, eu tenho funcionário na minha empresa, mas a minha empresa é familiar. O funcionário que eu tenho aqui está tudo dentro da família, dificilmente eu vou ter esse tipo de conduta, dificilmente eu vou ter essa preocupação com relação ao tratamento ao cliente, porque está tudo dentro da família, a gente sabe que vai ser feito de uma forma correta. Ou então, no meu caso aqui, sou só eu mesmo que atuo pela minha empresa é o profissional autônomo que aqui está. Mas aí vem a segunda pergunta, que é o mais importante. Então, você tem cliente, pessoa física? Se você tem cliente, pessoa física, você precisa se adequar também à legislação. Olha, o que eu faço? Eu coleto só os dados realmente necessários para a elaboração daquele contrato. Ótimo, meio caminho andado. Isso não quer dizer que a gente não precisa do mapeamento, não precisa demonstrar que aquela coleta é feita com uma das bases legais que a lei nos traz. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu vou ter que pedir consentimento para tudo do meu cliente? Eu vou ter que toda hora ficar perguntando, você pode, por favor, me fornecer o seu nome, porque ele vai integrar aqui o contrato. Você pode fornecer os seus dados bancários com relação a eventual retorno que eu preciso fazer. Nós, advogados, nós temos muito isso. A gente coleta os dados bancários, porque no final de uma ação judicial a gente vai fazer o repasse para o cliente. Então, não é só ele que nos paga, né? A gente também precisa dessa parte. Então, eu vou precisar pedir o consentimento para ele me fornecer esses dados. O consentimento, a gente fica sempre restrito a esse pensamento do consentimento para cada coleta, para cada tratamento, para o site, muitas vezes. Então, olha, a gente está coletando ali a parte dos cookies, né? Extrapolo os cookies necessários, eu fico realmente visualizando o comportamento do usuário dentro do site. Quando eu vou precisar pedir esse consentimento e quando eu consigo, porque a lei não traz só o consentimento como uma base legal, ela nos traz 10 bases legais que possibilitam. Então, o cumprimento do contrato é uma delas. Temos o legítimo interesse. Então, se a gente, mediante um teste de proporcionalidade, identificar que o direito do titular não está sendo ferido e que o interesse do empresário, da empresa, do coletor de dados, do controlador ou do operador é maior do que essa parte do interesse do titular, a gente consegue fazer pelo legítimo interesse essa coleta e esse tratamento. Então, a gente tem que pensar assim, se eu tenho cliente
de pessoa física, eu coleto os dados, eu preciso identificar qual base legal está me possibilitando fazer essa coleta. Não identifiquei nenhuma delas, aí sim a gente pede o consentimento. Porque o que a gente mais tem que prestar atenção? No comportamento do cliente. Então, se aquela minha atitude vai gerar algum comportamento no cliente que vai causar indisposição nele, aí eu preciso da minha preocupação maior. Quando a gente fala de cliente, a gente fala tanto da coleta quanto do compartilhamento. Então, a gente viu lá naquele exemplo que eu dei, a gente coleta os dados para poder fornecer para um parceiro fazer algum tipo de tratamento com aqueles dados. Eu tenho que também me adequar enquanto operador. Como que funciona esse compartilhamento? Eu vou precisar necessariamente do consentimento do meu cliente? Volta nessa parte da base legal. Se tem alguma base legal que possibilita, ótimo. Mas aí a gente precisa identificar se os nossos parceiros também estão adequados à LGPD. Então, por exemplo, hoje estou desenvolvendo um site aqui com a Beforce. Terei coleta de dados ali dentro do site com relação às pessoas que estão interessadas no meu conteúdo. Eu sei que a Beforce está apta com relação à segurança, à privacidade dos dados que ali estão. Eu preciso ter essa noção com relação a todos os parceiros que eu tenho. Será que os meus parceiros também se adequaram? E é no momento de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente identifica também, no momento do mapeamento, se esses parceiros que eu trabalho também me dão essa segurança jurídica para que eu possa fazer esse compartilhamento de dados sem preocupação, justamente para evitar o quê? As ações indenizatórias ou até mesmo a parte de denúncia perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando a gente fala de fiscalização, ela não é feita só de uma forma espontânea pela ANPD, ela é feita mediante denúncias, eles têm um canal dentro do site deles, onde eles recebem todas essas denúncias. E aí vão verificar. Porque hoje a ANPD está mais interessada nos grandes players, né? Nos bancos, na parte dos e-commerces, nos maiores, então, a Amazon, esses grandes aí, nomes, porque esses são os que têm mais reclamações. Se você entra no Reclame Aqui, você tem lá o ranking. Então, quem que está ali? Banco, e-commerce e a parte da telefonia, que a gente sabe aí que fere bastante o que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz. Mas eles não serão os únicos se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tiver uma denúncia. Então, a gente precisa se preocupar com o cliente nessa parte da indisposição justamente por causa disso, para evitar denúncia, para evitar a possibilidade de ação indenizatória e o que é mais importante, para preservar o nome da nossa empresa, porque isso não tem preço. A partir do momento hoje que há que vinculam nas redes sociais algo negativo, é muito mais difícil depois você reverter a imagem que foi trazida. A gente sabe, a gente tem um exemplo de uma empresa lá nos Estados Unidos que ela duplamente foi atingida. Primeiro, o funcionário estava dirigindo o seu carro, ele era imigrante, né? Demorou para conseguir um emprego, e ele fez um gesto, e ele estava estralando o dedo, e ele fez um gesto assim, de como se fosse assim, e para eles lá, esse gesto caracteriza pessoas que têm preconceito, racismo mesmo, né? Com negros. E aí, quando ele fez isso, ele estava com a mão para fora do carro, tiraram a foto, era o logo da empresa com a mão dele, fazendo o gesto. Caiu isso na mídia, todo mundo pedindo uma conduta da empresa, o que a empresa ia fazer, se a empresa realmente era uma empresa preconceituosa. Detalhe, a pessoa era negra que estava fazendo. Ele não tinha o conhecimento de que aquele gesto dele tinha esse caráter. Naquele momento, que caiu na rede, o que a empresa fez? Preciso tomar uma atitude. Foi lá e demitiu, sem questionar, sem perguntar para o funcionário o que estava acontecendo, qual era a real intenção, se ele sabia, né? Simplesmente uma pessoa que era imigrante, que estava passando por grandes dificuldades dentro do país, que demorou muito para conseguir um emprego,
e que estava exercendo a profissão dele da melhor forma possível. Novamente, a empresa foi atingida negativamente, porque a hora que essa pessoa veio na mídia foi justamente para falar isso. Eu não sabia, eu sou negro, não tenho nenhum tipo de preconceito, mas a empresa agiu dessa forma comigo, nem me escutou. Você acha que essa empresa conseguiu reverter toda essa imagem negativa? Acabou ali. A mesma coisa hoje a gente está vendo. A LGPD ela está no momento onde todos estão tomando ciência do que é, entendendo como a lei funciona. Você ter o seu nome vinculado a condutas em que não são preservados os dados pessoais, tanto de funcionário quanto dos seus clientes, já está ferindo e já é algo que, com certeza, se cair nas redes, vai cair de uma forma muito agressiva, com várias pessoas aí se pronunciando a respeito, e a imagem da sua empresa pode ser duramente abalada de uma forma que, para fazer depois a parte do retorno, de conseguir se justificar, é muito mais difícil, né? Hoje a gente sabe que a proporção que toma é muito grande, numa agilidade muito grande também. E aí, quando a gente entra, que é isso aí, mas qual o segredo para vencer esse jogo, né? Hoje eu quis trazer essas peças de xadrez, né? Então, o peão encarando aquele começo. Então, no começo, o que a gente precisa ver? Se realmente a gente tem funcionário. Se tem, já precisa de adequação. E também vendo ali qual que é a peça fundamental desse jogo, que são os clientes mesmo. A gente precisa preservar. E qual é o segredo para vencer? É evitar ao máximo a indisposição do titular. Tudo que eu faço que pode causar indisposição para o titular do dado precisa ser feito com cautela. Então, vamos pensar lá no cliente, né? A gente tem aqui pessoas que mandam mensagem pelo que o negócio da empresa é justamente a abordagem perante o WhatsApp, perante as redes sociais. O quanto isso pode causar de indisposição para o meu cliente? Se eu faço de uma vez só, ou se eu faço de maneira reiterada, será que isso muda? E a gente sabe que sim. A partir do momento que a gente recebe uma mensagem, talvez a gente olhe e fale, ai, que interessante. A partir do momento que toda hora está chegando aquela mensagem, aquilo ali já vai causar uma indisposição. Então, eu já preciso ter cuidado. No momento do site, por exemplo, antigamente você entrava num site, se não tinha ali nenhum aviso, nenhuma política de privacidade, você não estranhava. Se tinha, você falava, poxa, mas que negócio chato isso aqui. Eu tenho que ficar dando aceite toda hora. Hoje, depois de todas as empresas estarem aí com essa parte dos cookies, até porque para o Google desempenhar o papel dele, quando ele é contratado para fazer aquela parte da análise, ele exige que você tenha a parte dos cookies. Se você não tem e a pessoa entra no seu site, ela vai falar, opa, que estranho, ninguém pediu para eu aceitar nada aqui. Já vê assim, nem entende que em muitos casos não precisa, né, do aceite, mas a falta dele hoje causa uma preocupação. Será que eu estou num ambiente seguro? Né? Mas também o excesso dele também causa preocupação. No meu site, eu falei para o Diego, quando eu fui desenvolver o meu, eu quero a minha política de privacidade de uma forma meio que desenhada, onde a pessoa bate o olho e consiga identificar já os dados que estão sendo coletados, onde eu vou tratá-los, de que forma que vai ser feito, porque eu não quero ninguém lendo o texto, porque quando fica maçante, exaustivo, a pessoa já não tem mais interesse naquilo. E eu tenho interesse que ela saiba que eu trato os dados dela de uma forma diferenciada, com muita atenção, com muito zelo. Eu estou levando para ela a credibilidade do meu negócio. Então, eu quero que ela tenha o acesso a essa informação, mas de uma forma fácil, né? Que não cause aquela indisposição de, nossa, vou ter que ler tudo isso. Ali a gente já perde o cliente. Né? Então, tem que ser algo muito que leve a segurança, mas também com muita transparência, com clareza na informação. E a gente vê isso em várias condutas. Então, sempre se perguntar, será que essa minha conduta, enquanto empresa, está ferindo o direito do titular? Está causando ao titular uma indisposição, onde ele vai falar assim, ai, não tenho mais interesse em ver isso aqui. A gente sabe que hoje o site é a porta de entrada, é o cartão. Hoje em dia, o cartão da pessoa não é mais,
né? Todo mundo vai ali no Google e digita o que quer. E aí vem ali o site e você vai e desenvolve o trabalho perante o que você está vendo ali com relação àquelas informações, se está muito bem elaborado, se não está, se é um site maçante que você tem que ficar muito procurando onde estão as coisas, já causa uma indisposição titular, ele já não vai querer. Então, sempre ter essa preocupação. E isso em todas as etapas do processo. Então, a gente tem essa parte da adequação de site, com política de privacidade específica, mas a gente também tem que entender que a gente vai coletar o dado, tem que ser os dados estritamente necessários, eu não preciso coletar dados a mais. Então, se eu sou uma empresa que está comercializando produtos, por que eu preciso do nome da mãe, do nome do pai? Não tenho necessidade, né? Tendo cuidado ainda de identificar quando são dados sensíveis ou mesmo dados de menores. A lei traz um rigor muito maior para esse tipo de dados. Então, quais são os sensíveis? Pode causar algum tipo de discriminação para a pessoa. Então, a parte da origem racial, a parte da opção sexual, os dados de saúde são dados sensíveis. No momento da coleta, eles são tratados com um rigor maior, né? A lei presta mais atenção, te exige um cuidado maior por causa desse caráter de causar algum tipo de discriminação. E os dados dos menores em razão da vulnerabilidade do titular. Então, eu só posso coletar, a princípio, dados de menores com a autorização dos seus responsáveis legais, então, dos pais, dos curadores, dos tutores. Neste caso, sempre, exceto quando tem algum risco para o menor. Então, se ele está sofrendo algum risco de morte, algum risco para a saúde dele, aí é possível você coletar os dados sem autorização. Mas, assim, o rigor maior da legislação é justamente em razão da vulnerabilidade daquele titular. Ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, eu tenho desenvolvido aqui na minha empresa um aplicativo, um jogo para menor. Será que a minha política vai ser diferente ou vai ser igual a uma política de um site onde eu só coleto dados de maiores? Com certeza, o rigor vai ser muito maior. Então, a gente precisa sempre evitar essa indisposição do titular, para trazer a segurança jurídica, no sentido de evitar algum tipo de fiscalização, evitar essa parte das ações judiciais, mas também para preservar o nome do nosso negócio, para levar credibilidade para o mercado. Então, a gente traz, assim, as ações, né? A transparência na informação, que é o que a gente sempre fala. Então, eu preciso de informações transparentes. O titular do dado, a lei lhe assegura total acesso a todas as coletas e tratamentos que estão sendo realizados. Então, se o seu cliente, pessoa física, bater hoje na porta da sua empresa e falar: eu quero saber quais dados meus foram coletados, como eles são tratados, se estão ou não sendo compartilhados, e no momento final, se eles vão ser arquivados ou excluídos, qual vai ser a destinação, você saberia responder de pronto? É isso que você precisa entender, porque se o seu cliente tem o direito de fazer isso, ele pode fazer a qualquer momento. E se você não tiver a resposta, aí você vai causar uma indisposição do seu cliente. Então, por isso que a gente fala do mapeamento dos dados. No processo de implantação, a gente estava até conversando aí, deixa eu ver aqui o nome dela. A Débora falou que eles estão nesse momento de identificar, de fazer o mapeamento, de identificar onde o dado entra, em que momento ele entra, onde ele vai ser arquivado, como ele vai ser tratado, se ele vai ficar ali só na empresa, se ele vai ser compartilhado, se ele vai transitar dentro da empresa, entre as áreas. Então, eu coleto ele lá no meu quando, por exemplo, dado de funcionário, na parte do recrutamento e seleção, depois eu passo para a minha área de departamento pessoal RH, depois eu compartilho com a minha contabilidade, eu compartilho com os benefícios que eu proporciono para o meu funcionário, então eu tenho convênio médico, eu vou compartilhar também dessa forma, aí ele volta, eu faço a parte todo mensalmente eu pago aquele funcionário, então ele está ali dentro da parte do financeiro, então está transitando os dados, né? A empresa, ela é viva, então transita, eu preciso entender cada parte da cadeia, adequando a base de dados legal pertinente, para poder fazer esse retorno. Então, se hoje, numa reclamação trabalhista, a empresa tem 15 dias para responder para o funcionário
né? Seja ele ainda funcionário ou funcionário desligado, como esses dados foram tratados até o momento final. Então, ocorreu a rescisão do contrato de trabalho. Eu peguei todos os dados lá da contabilidade, ainda ficou lá, a parte do arquivo aqui é local, é em nuvem, como que funciona, vai ser quanto tempo eu vou manter esses dados, o que a lei determina, né? A gente sabe que a legislação mesmo pede para a gente manter os dados dos funcionários, então por quanto tempo, com base em quê, eu preciso ter todo esse retorno para dar para o meu funcionário no momento de uma reclamação trabalhista. Em 15 dias eu tenho que responder. Se eu não tenho isso pronto já, vai ser muito mais difícil você desenvolver em 15 dias. Né? Os profissionais acabam sofrendo muito mais para fazer e o custo acaba sendo muito maior no momento de você já ter que responder uma demanda com esse assunto. Assim como os clientes têm a mesma possibilidade de questionamento. Lembrando que, o que a lei traz? Que toda empresa precisa ter um encarregado de dados. Quem que é essa pessoa? Uma pessoa com grande conhecimento na LGPD, não precisa ser advogado, não precisa ser de TI, não precisa ser funcionário da empresa, mas que tenha lá o contato dessa pessoa no sítio, no site da empresa, que seja de fácil acesso, porque é essa pessoa que vai ser o meio de ligação entre a empresa e o titular do dado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele que vai ter esse conhecimento de dar esse retorno no momento de um questionamento do titular. Antes era assim, toda empresa, pequena, média, grande, precisa ter um encarregado. Aí veio a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, editou uma resolução com relação a pequenas e médias empresas, startups estão ali, dependendo aí do valor econômico agregado, mas a princípio, pequenas e médias empresas, como que funciona? Eu preciso ter o encarregado? Não, mas eu preciso ter um departamento, um e-mail, alguém responsável por dar esse retorno, onde eu tenha isso de fácil acesso. Então, o ideal é que esteja ali no site o e-mail do contato para tratar de assuntos com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, justamente preservando essa transparência para o titular ter conhecimento fácil de quem pode responder esse tipo de questionamento. Evite questionar, não é necessário pedir consentimento para tudo. A partir do momento que a gente fica toda hora questionando o nosso cliente, a gente já tem essa indisponibilidade. Então, é sempre verificar. Não tem outra base legal que cabe aqui? Então, eu preciso pedir o consentimento. E aí sim eu peço, olha, hoje eu estou coletando os seus dados no meu site, unicamente para mandar as novidades, né? Mas agora eu vou começar também a utilizar o seu e-mail para mandar conteúdo publicitário. No momento da coleta, quando você entregou para mim o seu e-mail, você não foi para receber conteúdo publicitário, mas sim novidades com relação à empresa. Então, eu precisaria pedir o consentimento, se não foi claro e específico lá no momento da coleta do e-mail, que ele também poderia ser utilizado para mandar a publicidade, o correto é sim pedir o consentimento, porque eu mudei a finalidade do tratamento. Eu pedi para uma coisa, estou utilizando para outra. Isso pode causar aí a parte da indisposição do meu titular. Então, eu preciso ter o cuidado de pedir o consentimento. Quando obrigatoriamente eu tenho que pedir o consentimento? Quando eu faço compartilhamento com valor econômico agregado. Então, eu estou vendendo meu banco de dados. Eu preciso pedir o consentimento dos titulares. Aí não tem conversa. Não tem outra base legal que vai suprir. Eu realmente preciso questionar. Mas a orientação principal é, se eu tenho outra base legal que eu não preciso, então se é para um cumprimento de contrato, se é a parte do legítimo interesse que eu tenho muito bem formalizada, se eu estou fazendo isso amparado por uma obrigação legal, eu não preciso pedir o consentimento. Quanto mais você questiona, mais chato fica e mais essa indisposição pode ser gerada e causando esse receio do titular, uma denúncia, uma reclamação no Reclame Aqui. Hoje, o que tem de reclamação envolvendo LGPD no Reclame Aqui, o volume só aumenta. E aí, não é só bancos, instituições financeiras, não é só a parte do e-commerce, não. Aí é uma empresa em geral, porque se você liga muito,
Então, toda hora eu estou ligando, toda hora eu estou ligando. Ali você está causando disposição, ele vai reclamar de você, né? Mesmo que você tenha pedido consentimento lá, extrapolei o limite. Então, a gente precisa entender isso. Qual é o limite, né? Coletei, então, para mandar a informação e criei aí uma lista de transmissão e fico mandando toda hora os produtos que estão em promoção. Será que eu quero receber aquilo? Mas, Fernanda, eu já fiz sem pedir o consentimento. Então, eu tenho que possibilitar que o titular exerça a vontade dele de não receber mais, de uma forma fácil. Então, tem lá o para se descadastrar. E aí fica aquela ressalva. Pediu para se descadastrar, descadastre mesmo. Não mande mais. Porque se ele receber novamente aquilo, ele já vai receber com os ânimos alterados, e aí sim é certeza que vai vir algo, porque ele vai ter a prova de que ele solicitou aquele descadastramento, né? Antigamente a gente falava assim, print vale? Vale print de tela? Legalmente falando, a princípio, a resposta seria não. Teria que fazer uma ata notarial dentro do cartório com custo elevado para comprovar que eu realmente fiz aquilo dentro de uma página, dentro de uma rede social. Efetivamente, não é o que tem acontecido. Os tribunais vêm aceitando, sim, print de tela. Então, eu printei ali que eu descadastrei. E amanhã, depois, eu recebi novamente outro e-mail com conteúdo daquela pessoa jurídica que eu pedi o descadastramento, ali eu já tenho a prova de que não foi cumprido o meu direito perante o que a lei nos traz. Então, evite questionar. Se eu estou fazendo de maneira errada, porque já comecei a fazer, e aí para você reverter vai ficar difícil, dê para o titular a possibilidade dele não ter mais interesse em receber aquilo. Então, se descadastrou mesmo, não mande mais. Clareza nas relações. E a gente fala que antigamente o fio do bigode valia. Hoje em dia não vale mais. Enquanto você está numa relação saudável, então, enquanto eu e Diego estamos desenvolvendo meu site, estou super feliz com o resultado e eu estou pagando em dia, tá ótimo. A partir do momento que uma das partes quebrou essa confiança que a gente tem aqui, que esse negócio que a gente celebrou, não vai ser mais a mesma forma, não vai ter mais o mesmo conteúdo harmônico entre a gente. Alguém está em detrimento ali. Se eu não tenho um contrato bem redigido, como que eu vou buscar os meus direitos? Então, assim, para alguns casos, dentro da realidade do negócio de cada um, eu não vou ficar enchendo de papel. Então, eu tenho lá um estabelecimento comercial, né? E ali eu celebro, eu realizo o serviço, por exemplo, de manutenção de computador. Toda hora eu vou ter que fazer, né, um contrato com o cliente, às vezes ele vai deixar o computador ali, vai ser algo rápido, eu já vou devolver, ele já vai me pagar, eu não vou ter uma prestação contínua ali com ele, onde todo mês ele vai estar me pagando e todo mês eu vou estar desenvolvendo um serviço, é algo pronto ali, ótimo, né? O documento vai ser muito minimalista, vai ser o orçamento ali, com algumas cláusulas específicas, mas muito de bate-pronto, porque aqui também o nosso interesse não é burocratizar demais, porque isso também causa indisposição. Tem que ser fluido, tem que ser fácil, mas você tem que ter clareza nas suas relações. A partir do momento que você tem, sim, um cliente que é fixo, que demanda a sua atuação enquanto manutenção de computador na empresa dele todo mês, e ele te faz os pagamentos, e você está ali dentro, tendo acesso aos dados dos funcionários, acesso aos dados dos clientes, nada melhor que um contrato bem redigido. Então, você tem que observar qual é o momento do seu negócio. Onde você está dentro do seu negócio? Será que eu estou correndo risco aqui? Né? Eu tenho essas relações que são muito dinâmicas, eu não tenho algo que é muito ali concreto. Então, eu faço grupo no meu WhatsApp e tenho ali dentro do grupo, tenha pelo menos a descrição do grupo muito bem redigida, onde você informa. O que a gente vê, às vezes, é administrador de grupo responder por atos de pessoas que fazem parte daquele grupo. A gente tem um caso que tomou grande proporção na mídia, eram adolescentes.
E dentro do grupo de adolescentes, outros adolescentes que não é administradora, fizeram bullying com o outro. Só que a administradora não se pronunciou de nenhuma forma. Ela também respondeu. Ela não, os pais, né? Quem responderam nesse caso foram os pais, de todos os envolvidos. Mas a administradora, de nenhuma forma, agiu efetivamente. Então, muito cuidado na hora que você forma um grupo de WhatsApp. Você tem que ter ali muito descrito o que vai ser, o que vale dentro daquele grupo, o que as pessoas podem fazer dentro daquele grupo, porque senão você pode responder pela atitude de outras pessoas. Então, ter essa parte dos contratos e documentos muito bem redigidos, e se não for contratos e documentos impressos, ter aí essa política de privacidade muito bem redigida, a forma de comunicação com os seus funcionários. Eu vou colocar tudo dentro do contrato de trabalho? Não dá, né? Você colocar tudo dentro do contrato de trabalho, vai ficar um contrato gigante. Então, qual é a forma adequada? É uma política interna bem redigida? Ah, eu tenho poucos funcionários? Então, vamos formalizar por e-mail o que pode e o que não pode ali dentro, né? Deixar algo muito bem. Eu vi que vou precisar sair. Obrigada, Jorge. Um abraço. E clareza nas relações e segurança, tanto na relação que você firma com o seu funcionário, com o seu cliente, quanto com relação às suas plataformas, aos parceiros que você utiliza, sempre prezar pela segurança da informação. Hoje em dia a gente sabe, né? Foi o Douglas que chegou falando, olha, será que fica a parte do conteúdo aberto dentro do computador, a ausência de senha, né? Fica tudo ali à disposição. Será que isso traz segurança para o meu negócio? Eu compartilho a minha senha com todos os meus funcionários, porque assim eles já têm acesso a tudo, já facilita o meu ambiente no dia a dia. O quanto isso causa de risco para o meu negócio? A ausência de antivírus, a parte do armazenamento do local, e se o meu computador for furtado, se tiver algum problema, será que eu vou conseguir? Eu falei, gente, graças a Deus, o Diego colocou todos os meus dados na nuvem, porque meu notebook quebrou essa semana, e se tivesse local, ia estar perdida, né? Está tudo na nuvem. Já me gera uma segurança maior, porque as próprias, os locais de armazenamento já estão aí com essa parte da LGPD muito bem implantado, né? São players gigantes, né, que já levam essa segurança, e também a possibilidade de otimizar o meu trabalho. Eu consigo realizar o meu trabalho de onde eu estiver, né, essa facilidade. Então, eu tenho a segurança na relação, uma facilidade muito grande, e a parte do tratamento, segurança do tratamento. Sempre utilizar isso de uma forma muito assertiva. Tenho parceiros que também estão preocupados que estão no mesmo sentido de segurança, de privacidade de informação, também estão levando essa preocupação internamente, o que gera aí o cuidado não só com os meus clientes, com os dados dos meus clientes, mas com o meu negócio específico. Então, a gente tem essa segurança tanto na relação com clientes e funcionários, como com os parceiros, para saber que a gente está realizando esse tratamento de uma forma muito assertiva, tá? Eu falo, trazendo aqui a parte do conteúdo, ninguém questionou nada, né? Que é a frase aqui, que eu encerro a apresentação, mas a gente continua batendo papo depois. E decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Então, você tem que prestar atenção no seu negócio, o que ele está te demandando, se eu realmente tenho funcionário, se eu realmente tenho cliente pessoa física, será que eu estou tratando da forma correta? Porque pode vir esse retorno. Os titulares estão tendo cada vez mais acesso à informação. Antes, ninguém questionava se a farmácia pediu o meu CPF para desconto. A pessoa ia lá e fornecia. Hoje, o questionamento do que vão fazer com o meu CPF está sendo muito maior, porque estamos tendo mais acesso às informações com relação à proteção dos dados. Caminhando ainda, né? Veja, a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é muito no sentido de informar. Ela cria aí vários tipos de documentos orientativos
faz pesquisa, pede aí a opinião pública, porque ela quer informar os titulares de que eles têm esses direitos, porque as pessoas ainda não têm noção dos direitos que a LGPD os traz. Então, Fernanda, eu estou recebendo um monte de ligação. Lá dentro do site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela fala como que você vai agir de acordo com isso. Então, primeiro, faça o descadastramento dentro do site para não receber mais ligação. Continuou, faça a reclamação perante a Anatel. Continuou, faça a denúncia dentro do meu site. Então, ele descreve ali o passo a passo. Ainda falta para os titulares muito dessa iniciativa de procurar informação. Mas a gente vê chegando no escritório, assim como está aumentando a possibilidade. Hoje, a gente processa o Facebook. Pede para ele tirar páginas, números de circulação, para que não possam mais ter acesso ao WhatsApp, para que parem de fazer condutas aí que ferem ao que são os direitos de proteção do titular. Então, motivo de ação judicial e o juiz determina. O WhatsApp, né, enquanto o Facebook, que é a instituição que engloba. O WhatsApp, você não pode mais possibilitar que esse número utilize o seu serviço. Você pensa, nossa, isso realmente acontece? Acontece. E a multa é gigante se o WhatsApp não faz. Tem pessoas que entram justamente porque sabem. Então, assim, vai ser só porque você está incomodando, mandando mensagem? Não. Aí, geralmente, é quando está tendo aí a parte de outros crimes, e aí envolvendo realmente pedido de dinheiro, né, essa parte da extorsão. Quando a gente tem isso daí caracterizado, a gente consegue sim pedir para o WhatsApp parar de possibilitar o uso dos seus serviços por essas pessoas identificadas aí com o número do telefone ou mesmo pelo número de IP. Então, hoje, os titulares têm muito mais direitos, né? A informação está vindo, e ela vai bater na nossa porta, porque também o que acontece? A gente está esperando, porque acreditamos que vai acontecer dentro do futuro breve, como foi com o Código de Defesa do Consumidor. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, choveu de ação pedindo dano moral. Porque o Código de Defesa do Consumidor falava que os consumidores teriam direito ao dano moral. Então, choveu de ação. Hoje, o judiciário, o que ele tem dito com relação à proteção de dados? Não basta eu afirmar que os meus dados vazaram, porque a gente não fala se os dados vão vazar, a gente fala quando, né? Muito difícil os dados não vazarem, acaba que vaza mesmo, ou pela atitude de alguém, ou realmente por ações aí de fraudadores, mas a partir do momento que meu dado vazou, quando que eu vou ter direito a uma ação indenizatória? Quando que eu vou ter direito a ressarcimento do meu dano? Quando eu efetivamente demonstrar que ele ocorreu. Então, assim, a gente tem aí uma ação judicial. A pessoa foi até uma imobiliária, deu as informações que estava vendo para aquisição da casa própria. Saiu da imobiliária, começou a receber várias ligações com relação à instituição financeira oferecendo empréstimo para aquisição da casa própria. Ali ficou caracterizado que os dados dela foram compartilhados de uma forma indevida, porque em nenhum momento ela deu o aceite de que fosse compartilhado com uma instituição econômica. Tem valor econômico agregado nesse caso. Teria que ter pedido o consentimento do titular. Não foi. Aí essa imobiliária foi aí condenada a indenizar o titular no valor de R$10.000. Agora pensa, se a imobiliária utiliza de alguma outra plataforma para fazer, tem um operador, essa pessoa entra contra a imobiliária e o operador, ambos respondem. Depois, se você não tem um documento muito bem redigido, você não consegue cobrar dessa imobiliária a ação regressiva e reaver esse valor. Então, você fica aí com o prejuízo de 10 mil sem ter agido na forma errônea, né? Que a lei determina para você não fazer. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados hoje. Quando tomar uma proporção maior do conhecimento da população com relação aos direitos inerentes à proteção de dados, vai aumentar em muito os questionamentos perante a empresa, porque vai ver a oportunidade de que a empresa não vai ter a resposta, então já vê uma oportunidade de benefício econômico. Pessoas são pessoas. Se ela vê ali que ela tem a possibilidade de ter algum benefício econômico, ela vai fazer. Então, ela já vê, pedi para descadastrar o meu e-mail, recebi de novo, opa, já tenho prova aqui, vou entrar com a ação judicial.
partir do momento que esse tipo de conhecimento for mais disseminado, né, e está sendo, aí sim as empresas vão começar a ter uma preocupação maior. Hoje, ainda as coisas estão avançando, porque a gente tem visto muito as pessoas interessadas em adequação, porque grandes clientes, né? Eu tive um caso que era um laboratório, ele não tratava dados pessoais, mas para ele continuar prestando serviço para a Unimed, ele teve que apresentar toda a documentação comprovando que não tinha tratamento de dado pessoal. Então, teve que fazer um mapeamento, teve que colocar para a Unimed, que era o maior cliente dele, que ele realmente estava adequado, porque os próprios parceiros vêm exigindo para continuar. É justamente essa preocupação. Preciso ter no meu ambiente de trabalho parceiros que também me gerem essa segurança, de que amanhã ou depois eu não vou responder pela atitude de terceiro. Fê, E é muito isso. obrigado por Eu que você ter agradeço. compartilhado conosco aqui. Se acalmem, não saiam ainda. Quero agradecer mais uma vez por você estar aqui. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado depois para vocês e para toda a nossa rede. Legal. Então, tenho certeza que o conteúdo aí foi bem enriquecedor para quem esteve aqui ao vivo. Para quem esteja assistindo esse vídeo gravado, espero que tenha sido bom para você, tanto quanto foi para nós aqui. E não deixe de participar nas próximas palestras. Nos próximos meses teremos outros assuntos, também sempre com relação à gestão, com relação a negócios. Uma palestra todos os meses. Acompanha a nossa agenda lá no site beforce.com.br/eventos. Você vai encontrar lá as próximas palestras. Eu vou fechando essa gravação aqui. Muito obrigado por você ter feito aqui a nossa palestra e também por você que assistiu. Um abraço, até a próxima.